Bem, nós vamos hoje estudar a oitava pergunta do nosso breve catecismo. Vamos continuar conversando aqui sobre um dos assuntos mais impressionantes da Bíblia, que são os decretos de Deus, tá bom? Nós estudamos, vamos nos lembrar qual foi o assunto que nós estudamos quarta-feira passada. Vocês se lembram? Qual foi a pergunta? Será que vocês se lembram qual foi a pergunta? Pode fazer. O que são os decretos de Deus? O que são os decretos de Deus? Olha aí. Foi uma aula muito boa, isso nos despertou muito, a gente teve que ver algumas coisas aqui muito importantes. Foi uma aula muito boa, graças a Deus. Então, graças a Deus. Então, nós vamos hoje continuar, porque a pergunta número 8, ela também fala sobre os decretos de Deus. E então eu vou compartilhar a minha tela com você por breve momento. Então, aí está a minha tela. A pergunta 8. A pergunta 8 é justamente essa. Veja aí. A pergunta 8 diz assim: como Deus executa os seus decretos? Semana passada nós vimos o que são os decretos de Deus, né? Então, nós lembramos lá, olha, os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Então, nós fizemos alguns comentários sobre isso, e agora nós vamos à pergunta 8. Como Deus executa os seus decretos? Ora, vamos olhar a resposta. A resposta diz: Deus executa os seus decretos em duas obras. Percebam aí, em duas obras. Nas obras da criação e nas obras da providência. Ok? Então, como é que Deus vai executar? Como é que Deus vai executar os seus decretos? Ele vai executar através da obra da criação e da obra da providência. Olha, é importante que nós entendamos que a Bíblia ela vai chamar a atenção para uma série de ações de Deus. Vamos ler pelo menos esses versículos que estão aí. Esses versículos, eu acho que eu parei de compartilhar. Vamos lá. Vamos ver os versículos referentes aí. Esses versículos aí. Vamos ler Apocalipse 4:11. Vamos ler Efésios 1:11. Depois Isaías 46:10, e então Marcos 13:31. Então vamos ver aí esses 4 versículos, para que nós possamos ter uma noção sobre essa execução, né? Como Deus executa, como que Deus aplica, como é que ele realiza esses decretos no mundo. Uma vez que foi decretado na eternidade, como é que acontece isso no dia a dia, na história, né? Então, eu vou pedir a Rosane para ler Apocalipse 4:11, depois eu vou pedir ao Luiz Fernando para ler Efésios 1:11, vou pedir ao irmão Edmundo para ler Isaías 46:10, e vou pedir a Cláudia para ler Marcos 13:31. Então, vamos ver aí a leitura e depois nós vamos fazer alguns comentários, tá bom?
Então, vamos lá. Achou, Rosane? Achei. Apocalipse 4:11. Sim. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Então, isso basicamente é uma visão que acontece numa realidade eterna. João, ele entra na realidade invisível, quer dizer, na dimensão invisível. É importante que nós entendamos assim. O Apocalipse, ele vai acontecer dentro de uma visão eterna e numa dimensão diferente da nossa, certo? E nessa dimensão diferente da nossa, está a ocorrer eternamente essas vozes aí que nós ouvimos agora, que nós fizemos a leitura, não é? Então, quem diz isso, veja o versículo 9, apenas o contexto imediato aí, dizendo, quando estes seres viventes derem glória a Deus, quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, dos 24 anciãos, então são 24 anciãos, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus. Então, veja aí o que eles proclamam. A dignidade de Deus. Deus é digno e isso ocorre incessantemente, certo? Isso ocorre incessantemente. Essa proclamação, ela é incessante. Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Então, Deus criou todas as coisas, pela vontade dele vieram a existir e foram criadas. Ok? Vamos agora, Efésios 1:11. Depois nós vamos comentar e vamos tirar alguma dúvida. Efésios 1:11. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, agora nós entramos não só no aspecto da criação, mas no aspecto da providência. Não é? O que é providência? Deus proveu determinadas coisas. Ele não só criou, mas ele proveu. E nessa provisão, nessa providência, versículo 11 diz que ele, no qual fomos também feitos herança, quer dizer, aqueles que creem são feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, aquele que cria todas as coisas, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nós vimos aí criação, conselho da vontade e a predestinação aqui, mais uma vez. Isaías 46:10. Irmão Edmundo? Isaías 46:10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Agora é um texto muito enfático, né? O enfático aqui é justamente a determinação. Ele diz, desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade,
as coisas que ainda não sucederam. que ainda não sucederam. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, vamos percebendo um pouco também aí da soberania de Deus, né? E agora Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Muito bem. Então, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o que nós percebemos aí, meus irmãos? Nós percebemos algumas questões que vão nos trazer aí uma certa dificuldade no primeiro momento, mas também o que nós chamamos de alguns detalhes dessa execução dos decretos de Deus, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Como é que nós entendemos, então, a execução dos decretos de Deus, né? Como é que nós entendemos? Nós entendemos que o sentido dessa execução é que Deus está realizando a sua vontade, fazendo o que é de seu propósito desde toda a eternidade. Vocês se lembram que dos atributos incomunicáveis de Deus, vocês se lembram de 3, não é isso? 3 atributos incomunicáveis. Nós repetimos quarta-feira passada. Você lembra de quais são os 3 principais atributos incomunicáveis que Deus não comunicou a nós? Sim. Vai lá. A onipotência, a onisciência e a onipresença. Eita, olha, eu queria ter uma filha assim, viu? Eita, misericórdia. Olha, onipotência, onipresença e onisciência. Então, como é que Deus executa isso? Ele executa porque ele pode fazer isso. Veja que nenhum ser humano pode resistir à realização da vontade dele. Então, tudo o que Deus faz, ele faz de acordo com um propósito já planejado. Deus não é aquele piloto que, enquanto o avião voa, vai aperfeiçoando o voo, né? Deus não faz isso, não é? Deus não é aquele cara, desculpa falar assim, não é? Aquela pessoa que vai arrumando as coisas, né? Parece que, por exemplo, quando você vai ler o Gênesis, parece que o homem sempre está criando problema para Deus e Deus vai arrumando as coisas, né? Ele fez o homem, não deu certo, ele deu uma saída, né? Depois deu um problema lá com Noé, ele destrói a humanidade toda e aí o homem continua dando problema, Deus vai lá em Babel também, dá um jeito, não é? Mas Deus ele não trabalha assim, né? Ele não está suscetível a determinada situação. Ninguém pega o ser de Deus de repente, assim, desprovido, né? Então, é importante entender isso, né? Toda a execução dos decretos de Deus é realizada por causa da sua
eterna vontade. Certo? Segundo ponto. Olha aqui. Na minha tela, diz assim: não é possível os decretos de Deus falharem. Certo? Desde toda a eternidade, o que Deus planeou está planeado. Nenhuma pessoa, nenhum ser, né, pode deter a mão de Deus ou questionar o que ele está a fazer. Nem o próprio diabo, nem o próprio Satanás. Vamos dar uma olhada aí em Daniel 4:35? Vamos ver aí o que nos diz Daniel 4:35. Eu vou pedir aí ao Luiz para fazer essa leitura. Daniel 4:35. Vejamos aí o que nos diz o profeta Daniel. Daniel está mais perto dos profetas menores. O que nos diz Daniel 4:35? Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então, olha aí, mais um texto impactante, né? Ninguém pode, veja lá, ninguém pode perguntar para ele: por que estás a fazer isso? Né? Por que o Senhor deixou correr solta essa pandemia? Parece uma coisa, né? Tem muita gente irritada aí com Deus, aborrecida, porque acha que Deus perdeu o controle, né? Existe até uma teologia hoje, uma doutrina sendo ensinada por aí, que Deus criou o mundo, não é? Há muito tempo essa doutrina, ela existe. Deus criou o mundo como um relojoeiro, né? Então, colocou a todas as engrenagens, né? Provocou o andamento das engrenagens e depois se ausentou, né? Então, Deus é o Criador, mas ele não tem nada a ver com o que os homens estão fazendo aí nesse mundo. E é esse o que é chamado de deísmo. Deísmo é uma corrente filosófica que diz que Deus, ele criou as coisas, mas ele não está a mantê-las, né? E que o homem que está dando, né, sempre deu vamos dizer assim, sempre deu o direcionamento de como vai esse mundo, né? Na verdade, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus executa todos os seus decretos. E ele executa porque ele é Senhor soberano e nenhum morador dessa terra, nenhuma pessoa, né, pode questioná-lo, né? Nesses últimos tempos, tem se passado uma noção muito vulnerável a respeito de Deus, né? E principalmente na base do amor, né? E Deus é amor, sim, Deus é amor, sem dúvida nenhuma, mas ele também é soberano. E nós não podemos esquecer isso, porque há muitas pessoas que confundem o fato de Deus ser amor com Deus dirigir o mundo, o universo. Então, uma coisa é
é a justiça de Deus, outra coisa é o amor de Deus, outra coisa é a soberania de Deus. Então, como é que Deus executa essa grande obra, né? Por exemplo, você poderia até perguntar, veja aí qual é essa frase aí, a respeito da redenção. Onde é que está a redenção aí nessa execução desses decretos? Então, você vai perceber aí que quando nós falamos da redenção de Cristo ter vindo, morrido na cruz, ressuscitado, o que nós chamamos de redenção, toda essa ação do Espírito Santo em salvar os pecadores, né? Então, a obra da redenção, na divisão dos decretos, ela se realiza onde? Ela se realiza na providência. Deus criou todas as coisas e mantém todas as coisas segundo a vontade dele. Então, ele provê, ele providencia, né? Como uma dádiva majestosa às pessoas por meio de Jesus Cristo. Também, um outro aspecto é que nós precisamos fazer diferenças entre as obras da criação e as obras da providência. A criação é a sua obra de fazer todas as coisas a partir do nada, pela palavra do seu poder. E a providência é a sua obra de apoio e controle constante do universo e tudo que nele há. Perceba que a obra da providência é, eu repito aqui, um apoio e controle constante do universo e tudo que nele há. Né? Então, vamos nos voltar à primeira grande obra executada por Deus. A primeira grande obra executada por Deus é a criação. Né? É a criação. Vamos então falar um pouco da criação. Onde é que nós temos na Bíblia a Bíblia a falar sobre a criação? Estão a me ouvir? Não é problema, podem ficar tranquilos, podem abrir o bico e falar. Cadê? Onde começa a obra da criação? Gênesis. No Gênesis. Olha aí, que grande. É isso. O que nos diz ali? Gênesis 1:1. Quem pode ler? Raquel? Nossa irmã Raquel. E diz assim, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos degustar aí esse Gênesis 1:1. No princípio, notem que na nossa versão portuguesa, o texto original, ele não nos traz quando começou, não é? Apenas nos diz que começou no princípio. A palavra princípio aí, nós recebemos aí agora a Ludmila e a Ana Maria. Olha aí, agora é que eu percebi. A Ludmila lá da Rússia e a Ana Maria aqui da Covilhã. Que beleza! Uma colombiana da Covilhã. Coisa boa. Então, a palavra no princípio, ela estabelece, por exemplo, um dado interessante.
diz o texto que no princípio Deus criou. Outro texto que está ligado a esse é João 1:1. Você se lembra o que diz João 1:1? Alguém se lembra? Pode falar de cor para ganhar o bombom virtual de hoje. Pode ser o cuscuz virtual, vai. O que diz João? Isso? No princípio era Deus e Deus estava... Agora Jesus já não vou não ganhar. ganhou, perdeu o cuscuz. Perdeu. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. É isso aí. E então, não deu o versículo todo. Não deu? Eita, pastor, agora eu vou filar aqui. E o Ó. verbo era Deus. E o verbo era Olha Deus. aí, Salve Lu- ela, salva Sânia. aqui, Ludmila. Salve essa menina, meu Deus. Olha, no princípio, então nós temos Gênesis, no princípio criou Deus, todos o céu e a terra. Depois João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Num aspecto, no princípio, Deus criou. Essa palavra Deus criou, a palavra criar é uma palavra que no original hebraico é criar do nada. É uma grande diferença entre fazer e criar. Vamos, por exemplo, pegar... Eu quis chamar a atenção de João 1 por causa de que o verbo estava presente na criação. Então, veja como é que Deus ele executa seus decretos. Primeira execução, Deus criando, juntamente com a Trindade, e não só isso, mas ele está a fazer do nada todas as coisas. Veja que coisa interessante. Na sua Bíblia, você vai encontrar a palavra criou diferente da palavra fazer. Se você tiver aí a sua Bíblia no capítulo 2, quando nos fala sobre a criação do homem, do ser humano, o que acontece aqui quando Deus cria o homem? Vamos ver lá. Capítulo 2. Quando Deus toma a decisão... Pode voltar ao capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. O primeiro verbo que aparece aí é o verbo 1:26. Podem abrir o microfone. Fazer. Veja que Deus não criou o homem. Deus fez o homem. E Deus criou, a palavra criar aí, criar do nada. Deus não fez o homem do nada. Deus fez o homem de onde? Qual a matéria-prima? Sua imagem e semelhança. De quê? barro. Fala. Do barro. Não é do pó. Do pó, não é do barro. Do pó. Muito bem. Qual era a matéria-prima? Pó. Qual era? Então, há uma grande diferença entre criar e fazer. Veja só que coisa. Há uma ação divina de criar do nada. A palavra em latim, que geralmente nós, quando estudamos, é ex nihilo, quer dizer, criar do nada. Deus fez tudo que ocorre, todo este universo, a partir do nada. Então, não havia absolutamente nada numa realidade eterna, mas num determinado princípio, onde tudo começa, então há uma criação. Não há, veja, qual é a grande teoria que
científica que acaba por se desvanecer diante da Bíblia. É a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang diz que a criação de Deus, ou a criação do universo, foi um ajuntamento ou um choque de partículas, né? Então, quando nós percebemos que esse verbo nos determina que Deus criou do nada, não havia absolutamente nada, e Deus, então, fez o mundo visível, que é a terra, e o mundo invisível, que é os céus. Percebe? E como isso foi tomando a sua forma, agora num processo de providência. Quando Deus criou, ele criou, mas agora ele vai modelar. A melhor palavra para nós, nesse primeiro momento, é de que, ao momento que Deus cria todas as coisas, ele também vai modelar agora. Eu acho que a palavra modelar cabe melhor para o português aqui, para a nossa realidade portuguesa, não é? Ele vai construir, ele vai regimentar. Por isso, então, quando você percebe que Deus, aqui no próprio capítulo 1 e capítulo 2, Deus vai modelando e organizando as coisas, né? Perceba, por exemplo, que ele cria a luz, né? Ele diz, haja luz. Depois, então, ele vai fazer a separação entre o dia e a noite. Notem que todas essas estrofes, elas são delimitadas por uma palavra uma palavra, ela é repetida aqui. Por exemplo, veja aí, por exemplo, no versículo de número 10, versículo 10. Ludmila está conosco aí? A Ludmila, acho que... Então, vou pedir a Kaline, versículo 10, o que diz ali? Deus chamou terra, a terra firme, e chamou mar, as águas assim reunidas. E chamou mar, as águas assim reunidas, e achou que tudo aquilo eram coisas boas. E achou que tudo isto eram coisas boas. Na minha versão diz, e viu Deus que isso era bom. Mais à frente, no versículo 12, você vai ver esse mesmo refrão. E viu Deus que isso era bom. No versículo 12. Depois, um pouquinho mais à frente, onde é que está? No versículo 18. E viu Deus que isso era bom. Depois, no versículo 21, e viu Deus que isso era bom. Perceba aí? E depois, então, mais à frente, versículo 25, diz lá, e viu Deus que isso era bom. Todo aquele modelamento, toda aquela construção, ela vai acontecendo a partir de a criação e agora a providência, onde Deus vai tendo prazer. Veja, Deus tem prazer naquilo que ele vai modelar, que ele vai desenvolver. É a terra, os continentes, o que é criado acima do firmamento. Depois, então, versículo 26 até o versículo 31, agora com a criação do ser humano, Deus vê que tudo era muito bom, dando uma diferenciação na intensidade do prazer.
Deus tem prazer na criação do mundo, ao mesmo tempo que, quando cria o ser humano, ele tem muito prazer. Por quê? Porque as criaturas criadas por Deus, até então, são criaturas e coisas que não se igualam à criação do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, agora entramos na resposta que a Kaline deu prioritariamente lá, lembra? Porque Deus sentiu muito prazer? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, não são, os anjos não são imagem e semelhança de Deus, os animais não são imagem e semelhança de Deus, mas o ser humano, macho e fêmea, note que macho e fêmea não é o homem só, não é? Por isso que há muita gente que acha que Deus é macho, não é? Deus não é macho. Alto lá, hein? Deus é uma divindade que subsiste em 3 pessoas, não é? E você tem em Deus, porque ele é a imagem e semelhança ele criou o homem à imagem e semelhança do homem e da mulher. Então, homem e mulher, masculino e feminino, são a imagem de Deus. Macho e fêmea. E aí, então, quebra toda aquela ideia da homossexualidade, né? Acaba com esse negócio. Quer dizer, homem e mulher são imagem de Deus. Tá? Certo? Então, temos o capítulo 2. O capítulo 2, ele, na verdade, não é uma sequência do capítulo 1. Presta atenção, hein? Vi aqui que o Eli acabou de entrar. Eli, seja bem-vindo. Eli é um brasileiro e está aqui na Covilhã com a sua esposa. Estão estudando na universidade. Seja bem-vindo, Eli. A paz, pastor. Muito obrigado. Estou acompanhando. Então vamos mais à frente. Então, note o capítulo 2. O capítulo 2, ele não é uma continuidade do capítulo 1. É uma repetição mais pormenorizada do final do capítulo 1. E você vai ver o que aí? Você vai ver a formação do homem, a formação da mulher e a colocação desse casal no Éden, certo? E no final desse capítulo 2, Deus determina um pacto. Esse é o primeiro pacto que Deus faz com o homem e a mulher. Notem lá, vamos lá então. Ou melhor, eu falei final, não é final. Eu falei mais propriamente versículo 15 a 17 do capítulo 2. Eu vou pedir a Cláudia fazer essa leitura para nós. É possível, Cláudia? (15 a 17). Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse morrer aí não é morrer físico, certo? Deus não está a falar aqui de morrer físico. Deus está a falar aqui de morrer espiritualmente. Esse morrer aqui é sinônimo de separação. Então, aqui começa efetivamente os detalhes de todo o processo da providência de Deus na manutenção e vamos dizer assim, para o ser humano, na recuperação
do plano, não é? Para o homem, Mas Deus não tem uma recuperação. Notem bem, Deus não tem um plano de recuperação. Deus já, naturalmente, havia decretado todas essas situações aqui. Lembram-se, não esqueçam do decreto de Deus, não é? Deus cria e Deus vai providenciar. Então, ele vai prover todas as coisas para a manutenção do seu decreto. Ok? Ora, no capítulo 3, você percebe que vem aí, então, a queda do homem, a separação do homem e, naturalmente, a consequência. Qual foi a consequência? O homem morreu já logo quando desobedece. É tanto que o que acontece com o ser humano, versículo de número 24, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 24. Raquel, lê para nós. E diz assim, 3:24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, Deus expulsou. Por quê? Porque Deus não pode compactuar com o mal, com o pecado. Não é? Essa é a manifestação da morte do homem. O homem morreu aqui. Não é? O ser humano morreu, separou-se. Parece que alguém saiu aí, não sei o que aconteceu, mas acho que foi a Rosane, né? Então, o que eu quero mostrar aqui nesse primeiro momento é essa obra da criação e a obra da providência. Como é que Deus, na redenção, vai fazer isso? Porque, veja só, enquanto Deus está operando aqui na obra da redenção, porque a Bíblia ela vai se delimitar, a Bíblia não é um livro científico, ela vai se delimitar no processo, no conhecimento teológico, e principalmente nessa obra da redenção, que é a obra da providência. A Bíblia não tem nenhum objetivo de explicar quem construiu as pirâmides do Egito, percebe? A Bíblia não vai querer trazer informações científicas, arqueológicas, não está interessada nisso. A Bíblia é um livro teológico, ela vai contar uma história teológica. Então, quem está querendo, por exemplo, informação sobre os dinossauros, né, vai procurar um livro de arqueologia, né? A Bíblia não. A Bíblia não vai falar sobre dinossauro, né? Quantas tribos existiram na África, né? No norte da África, né? Não está interessada nisso. Então, o que eu quero enfatizar bem é isso, que a gente às vezes quer achar, como a gente diz lá no Brasil, a gente quer achar chifre na cabeça de cavalo, né? Por quê? Porque nós queremos fazer a Bíblia dizer uma coisa que ela não está interessada em dizer, não é? Principalmente nesse processo de criação, remodelação e providência de Deus. Nós podemos tirar o cavalo da chuva e nós não vamos... Né? Tem gente até que encontra o unicórnio na Bíblia. Tem a palavra unicórnio na Bíblia. Não se preocupe, tem lá. Não é? Depois nós podemos até explicar por quê, né? Mas ninguém vai querer informação científica a respeito da história da providência. E você vê a história da providência de Gênesis e Apocalipse. Então, essa é a grande diferença. Então, vamos aqui à frente, um pouquinho mais à frente. Como é que Pastor, Deus... uma pergunta.
O Sim. senhor tinha falado, de fato é isso, o senhor tinha falado o pacto entre Deus e o homem e a mulher, e falou sobre Gênesis 2, do 15 ao 17. É de fato o pacto? É isso? Há um Desculpe, pacto aí? eu não prossegui. É o pacto Pois. das obras. Yeah. Desculpe, pode anotar aí, o pacto das obras. E esse pacto das obras, ele vai, porque são obras, as obras que envolvem a história da redenção. Nós vamos estudar os pactos de Deus, né? Deus vai fazer pactos com o homem. E um deles, o primeiro deles, é o pacto das obras, é o pacto da obediência. Adão e Eva, os nossos pais, eles foram infiéis, quebraram esse pacto e deixaram aberto esse pacto, não é? E por isso, dentro dessa história da redenção, Jesus Cristo, Filho de Deus, se encarna para vir e fechar esse pacto, não é? E fechar esse pacto, porque nenhum homem poderia nenhum ser humano poderia fechar esse pacto. Então, o que Jesus, qual a importância dessa execução, essa obra da providência de Deus? E o seu filho vem para fechar esse pacto que ele fez com Adão lá atrás, né? Aquilo que Adão não fez, o Filho de Deus fez, não é? E por isso mesmo, depois, estou só correndo aqui, esse pacto das obras se transforma num pacto chamado Pacto da Graça. Por quê? Porque o Senhor, qual foi as premissas do Pacto das Obras? Está aqui no capítulo 2, versículo 17. Quando ele diz, Deus pede obediência, mas homem nenhum agora pode mais obedecer. Então, quem vem obedecer por nós? Quem vai fazer aquilo que eu não posso fazer? Jesus, seu Filho de Deus. E aí, então, o que ele vem fazer? Ele vem e cumpre aquilo que Adão não cumpriu. E então abre-se o pacto da graça. Aquilo que o homem não consegue fazer, Cristo, o homem, fez. Cristo, o homem, fez. E por isso você pode crer. Deus não olhou para você e disse, você é tão bonitinho, tem olhos azuis, cabelos escorridos, que coisa linda, maravilhosa. Eu vou eleger você por causa disso. Deus não elege você por estética, não é? Ou estética africana, ou estética europeia, ou estética, né? Não tem nada disso. Deus escolheu você e nós não sabemos qual é, a não ser que tudo promove através do amor. Então, Deus amou você lá na eternidade e ele faz isso na história agora, efetivamente, porque Cristo pode vir e é na obra de Cristo que nós somos salvos. Não é no seu esforço nem no meu esforço, porque nem temos isso, nós não temos mérito nenhum, não temos esforço nenhum. Qualquer esforço que eu faça, né? Eu vou ser um bom pai de família, eu vou ser um homem honesto que vai pagar os seus impostos, vou ser uma pessoa com moral. Estou perdido. Eu estou literalmente condenado, porque não é por isso. Não é porque Deus sabia que eu ia responder a ele. Não. Ele simplesmente amou na eternidade, mandou seu filho para cumprir esse pacto que Adão não fechou,
Cristo vem, o Filho do Homem fecha, representa você, você é salvo por ato gracioso de Deus. Bom, eu acho que me adiantei um pouco, mas nós já estamos quase na hora de fechar o nosso estudo, né? Sim, Mas já está adiantado, pastor. a minha esposa, ela é impressionante. Olha, eu não sei não, irmãos, se a esposa de vocês são assim, mas a minha é um negócio sério, viu? Eu como cuscuz assim, ó, na colher. Eu como cuscuz na colher, viu? Olha, vamos mais esse aqui, só para a gente terminar. O que se pode aprender com a execução dos decretos de Deus? Depois nós temos aí 10 minutinhos só para a gente bater um papo com respeito ao que vocês ouviram. Vamos ver lá? Olha lá. O que se pode aprender com a execução dos decretos de Deus? Apocalipse 4:11 diz que o fato de que ele criou todas as coisas para a sua glória e que nós, portanto, devemos atribuir a ele glória, honra e poder. Quando a gente atribui a ele glória, honra e poder, nós estamos dando a ele o controle da vida, certo? Não é que nós estamos dando, nós estamos reconhecendo. Então, essa é a grande questão. Por exemplo, quando se dá glória a Deus, certo? E é isso que eu quero enfatizar para que a gente não gaste muita saliva por aí. Quando a gente diz assim, glória a Deus, nós estamos reivindicando não, nós estamos retribuindo aquilo que é dele próprio. Nós estamos reconhecendo e estamos atribuindo a ele aquilo que é dele. Quer dizer, não estou tomando a glória dele para mim. Então, essa é basicamente o que vai ser o alimento da eternidade. O que vai nutrir a nossa vida na eternidade vai ser a nossa resposta eterna, graciosa, a Ele, fazer aquilo que os 24 anciãos estão fazendo em Apocalipse 4:11. Em Hebreus 1:3, e agora nós vamos para Hebreus 1:3, para a gente fechar aí a nossa resposta. Eu vou pedir aí a Raquel para fazer essa leitura de Hebreus 1:3. Vamos ver aí o que nos diz Hebreus 1:3. Então, veja, é muito importante isso. Até eu queria, antes da leitura da Raquel, dizer uma coisa. Nós temos um costume, né, de tudo dizer, né, glória a Deus, né? Eu acho que para mim, eu não vivo falando isso, mas é melhor ouvir o glória a Deus lá no coração, porque às vezes nós temos uma tendência muito forte de viver falando glória a Deus, é o que a gente ouve por aí, quando na verdade é a glória do homem, né? É a minha glória. Então, eu fico muito perturbado quando eu ouço isso. É claro que cada um tem um jeito, né? Mas eu quero caminhar mais pela glória que se dá no coração, né? Eu me lembrei disso, queria só dar essa nota de rodapé. Hebreus 1:3, só para a gente fechar aí, a questão dos decretos de Deus. E diz assim, Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deixa eu chamar a sua atenção. Hebreus está a falar sobre quem aí? Pode abrir o microfone e falar. Sobre quem Hebreus 1, de 1 a 3, está a falar? Vai lá, Luiz.
Falando sobre o filho, né? O filho. Queria ter um filho assim, meu Deus do céu. Né? Está a falar sobre aquele que é a expressão exata, aquele que é o ser humano pleno, o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele é que mantém, veja o Deus da providência aí, ele mantém todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra, pela sua palavra. Cristo é a palavra, e pela palavra de Cristo, todas as coisas se sustentam. Então, os planetas, as galáxias, o sangue que corre nas suas veias, o seu pulmão que abre e fecha, o coração que bate, o cérebro que está irrigado, tudo, a grama, a relva que nasce, está nascendo, que está morrendo, tudo Deus, o Senhor, o Filho, mantém, sustentando pela sua palavra. É uma coisa impressionante. Que Deus é esse? Eu fico, às vezes, quando eu começo a estudar aí sobre doutrina da providência, que Deus é este? Que inteligência! Como é que Deus, o próprio Senhor, consegue fazer em um pássaro que tem penas multicores, o arco-íris? Meu Deus, que coisa impressionante, que inteligência é essa? É desse Deus que nós estamos a falar. Nós estamos falando de um Deus que é tomado por paixão, um Deus como os deuses mitológicos, né? Eram cheios de desejos libidinosos pelas mulheres humanas, né? Nós estamos falando de um Deus, de um verdadeiro Deus que mantém todas as coisas e nada, absolutamente nada. A Bíblia fala que os teus dias estão contados. Os meus dias, Deus sabe quando é que eu vou expirar aqui para acordar na eternidade. Percebe isso? Então, é impressionante que Deus é esse, e é esse Deus que os homens rejeitam, que as pessoas rejeitam. Gente, nós ficamos por aqui, nós vamos agradecer a Deus e esperamos que quarta-feira nós voltemos, né? Eu já estava querendo fazer aqui algumas tendas para a gente não sair mais daqui, porque é tão bom ver a cara de vocês, não é? Mas a gente sabe que a vida continua.